Olá, meu amiguinho, minha amiguinha. Hoje nós vamos falar sobre fatoração de expressões algébricas. Eu sou o professor Celso e a aula de hoje, fatoração. Primeiramente, o que vem a ser uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é toda representação matemática que contém números e letras, que contém números ou que contém só letras. Tudo bem? Então, como a aula de hoje é fatoração, o que significa fatoração? Fatoração consiste em você escrever um número de outra maneira. É você fazer a representação do mesmo número, da mesma expressão algébrica, só que de maneira diferente. E para isto, nós vamos ter que encontrar um termo comum, um valor comum, que nós vamos colocar em evidência. Tudo bem? Vamos para o primeiro exemplo. Então, primeiramente, o que vem a ser fatoração é você representar uma expressão matemática de uma maneira diferente daquela como ela foi proposta para nós. Olha o exemplo que nós vamos ter. AX, AY. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, segundo termo. Olhe bem, não foi dito que nós vamos ter que colocar um elemento em evidência? Olhe bem para o exemplo. AX mais AY. Qual é a letra que é comum aos dois termos? Olha, a letra A, ela está no primeiro termo e está no segundo termo. Então, significa dizer que esta letra A é o elemento comum aos dois termos. Por ela ser o elemento comum nos dois termos, nós vamos colocar essa letra A em evidência. Coloquei em evidência. O que é que sobrou? O que é que sobrou mesmo? A X, eu já coloquei o A aqui, sobrou quem? Sobrou o X. X mais quem? AY. O A já está aqui, sobrou o Y. O que sobrou, nós vamos colocar entre parênteses. Olha lá, era AX mais AY. Como é que ficou fatorando? A vezes, entre parênteses, X mais Y. Tudo bem? O que nós fizemos foi simplesmente isso aqui. O elemento a letra A, ela não está em evidência nos dois termos, então eu coloquei o A. É como se nós tirássemos a letra A do primeiro termo e a letra A do segundo termo. O que é que sobrou? Sobrou o X mais quem? O Y. Pronto, fatoramos a expressão algébrica AX mais AY. Como é que ficou? A vezes X mais Y entre parênteses. Outro exemplo. 5A mais 5B. 5A mais 5B. Nós vamos fatorar essa expressão. Para fatorar a expressão, como já foi dito, nós vamos ter que pegar um número ou uma letra que seja comum aos dois termos. Quem é que é comum aos dois termos? O número 5. 5 está no primeiro termo, 5 está no segundo termo. Então, nós vamos pegar este 5 e colocar em evidência. E o que está sobrando, nós vamos colocar entre parênteses. O que é que sobrou? Sobrou a letra A mais a letra B. Ok? Então, vamos lá. Fatorar é você escrever uma expressão de forma diferente. Nós vamos fatorar o 5A mais o 5B. Para isso, nós vamos colocar em evidência quem? O número 5. É como se nós estivéssemos apagando o 5 do primeiro termo e o 5 do segundo termo. O que é que sobrou? Sobrou A mais B. Ok? Mais um exemplo para nós estarmos logo encerrando a aula de hoje. Vamos fatorar a expressão 3A mais 3B menos 3C. Já está ficando claro. Nós vamos perceber que este número 3, ele está nos três termos. Então, nós vamos colocar esse número 3 em evidência. E entre parênteses, o que está sobrando? Quem está sobrando? O A, o B e o C. A mais B menos C. Fatoramos. Vamos repetir? O número 3 é o elemento comum
aos 3 termos. Então, é como se nós tirássemos o 3 daqui, tirássemos o 3 daqui, tirássemos o 3 daqui e colocássemos ele em evidência. O que é que sobrou? Sobrou o A mais o B menos o C. Fatoramos a expressão. Mais um exemplozinho, agora um pouquinho mais sofisticado. De novo, ai, poxa vida, 3x ao quadrado. Eu vou ajeitar esse x ao quadrado. 3, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, mais 3x. Ajeitamos, ó, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. De novo, quem é que está comum aos dois elementos? Veja bem, o número 3, de novo, é comum. O número 3 é comum, então nós vamos tirar o 3 e colocar em evidência. Mas analisem comigo mais um pouquinho. Eu tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Então, significa dizer que eu vou ter uma letra x igual aos dois termos. Olha lá, tenho x aqui e x aqui. O que é que sobrou? Sobrou um x, então eu vou colocar entre parênteses xzinho aqui. Sobrou alguma coisa aqui? Não, não sobrou nada. Ó, esse x sobrou, eu coloquei entre parênteses. Mais. Sobrou alguma coisa aqui? Não. Como não sobrou nada, nós vamos colocar o número 1. Tudo bem? Então vamos fazer de novo. Quem é que está em evidência? O 3. Então nós vamos tirar o 3 aqui. Apaguei o 3. Apaguei. Só que existe mais uma letra que está em evidência. Quem é? O x. Tirei o x daqui, tirei o x daqui. Coloquei em evidência. Vou pôr entre parênteses. O que sobrou? X. X mais. Sobrou alguma coisa aqui? Não. Como não sobrou nada aqui, nós vamos ter que colocar o número 1. Pronto. Fizemos a fatoração da expressão algébrica. 3x ao quadrado mais 3x, que ficou como? 3x vezes x mais 1. Ok? Vamos para mais 3 exemplos. 3 exemplos. Vamos lá. Para ver se nós vamos conseguir elucidar. Veja bem. Agora vai ser 4m à quinta vezes 4m à quinta vezes n à terceira mais 4n à segunda vezes n. Primeiro passo. Vamos ajeitar esse m à quinta. 4 vezes m. Não é m à quinta, então nós vamos repetir o m 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes quem? N. Vamos repetir o N. Quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Mais 4. 4M a segunda. 1M, 2M. Vezes N. Tudo bem? Ó, M a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. N a terceira. 1, 2, 3. Mais 4M a segunda. 1, 2 e N. O que é que nós temos em comum? O número 4. Então, o número 4 é comum. Então, nós vamos o quê? É como se nós apagássemos o 4 nos dois termos, apagamos o 4 nos dois termos e colocamos o 4 em evidência. Vezes. Repara bem, eu tenho aqui M e M. 1M, 2M's. Então, nós vamos tirar esses dois M's, vamos apagar, apaguei esses dois, e vou apagar 2 daqui também. Apaguei 2 M's. Então, vai ser MA segunda, vezes. Perceberam que eu tenho um N aqui? Então, eu vou apagar esse N e vou apagar um N daqui. Apaguei. E vou colocar N em evidência. O que sobrou? 1M, 2M's, 3M's. Então, vai me sobrar MA terceira. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Vezes quem? NA segunda. Mais. Sobrou algum elemento aqui? Sobrou algum elemento aqui? Não. Como não sobrou nada, vamos colocar o número 1. Portanto, a fatoração do 4M a quinta vezes N a terceira mais 4M a segunda vezes N é o mesmo que 4 vezes M a segunda
vezes n, vezes, entre parênteses, 4, n a terceira, m a terceira, vezes n a segunda, mais 1, ok? Mais um exemplo agora. 6a, 3b. Não existe nenhum elemento que seja comum aos dois. Mas eu vou perceber que este 6 aqui tem algo a ver com 3. Quantas vezes o 6 é maior que o 3? 2 vezes, não é? Então eu vou pôr 2 vezes 3 vezes A. O 6 é 2 vezes maior que o 3. 2 vezes 3, 6. Mais 3B. E agora, existe algum termo, existe algum elemento igual nos dois termos? Sim, o 3. Então, eu vou tirar esse 3, tirei esse 3, coloquei em evidência. O que sobrou? 2As do primeiro termo, mais quem? B. Ok? Então, a fatoração do 6A mais 3B é o mesmo que 3 vezes 2Azinhos mais B. Mesma situação no último exemplo. 4A, 2B. Tem algo em comum? Não, mas eu percebo que o 4 tem algo a ver com 2. Por quê? Ele é 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes A. Mais 2B. Tem algo em comum? Sim, o 2. Olha lá, o 2. Então, eu separo 2, ponho em evidência, é como se eu estivesse apagando, apaguei. E o que sobrou? Sobrou 2A, ou 2 vezes A, mais quem? O B. Ok? Esta foi a aula de fatoração. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.